A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos apresentamos, Senhor, diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Te pedimos antes, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te pedimos, dê ordem, Senhor, aos Teus arcanjos e anjos, se Ti guarda as nossas casas, nossos vizinhos, os nossos familiares, Senhor, os bairros, as cidades, os estados, a nação brasileira, Senhor, seja varrido pelo exército do Deus vivo, Senhor, e seja dissipado, Senhor, de todo milímetro, centímetro, metro quadrado, quilômetro, Senhor, de todo espírito contrário à palavra do Senhor, que vá para o abismo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor dê ordem a seus arcanjos para sitiar e guardar os hospitais, as UTIs, Senhor, as casas de saúde, Senhor, os hospitais de campanha, Senhor. Guarda também, Senhor, cele com o teu sangue os médicos, os enfermeiros, Senhor, toda a logística, Senhor, dentro dos hospitais para guardar, Senhor, para atender os teus filhos, Senhor, para atender a todos os brasileiros, todos os povos nos 4 cantos deste planeta, Senhor. Cite a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, Senhor, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, Senhor, a Europa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, hoje ainda, Senhor, muito o meu coração, Senhor, se entristeceu quando eu vi a situação que estão vivendo, Senhor, as pessoas mais humildes deste planeta, Senhor. Quando eu ouvi, Senhor, o quanto morreram de indianos, de pessoas, Senhor, que não conseguiram voltar para suas casas, Senhor, quando entrou essa pandemia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor. Tem misericórdia desse povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, consola os corações das famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia, Senhor. Consola, Senhor, em nome de Jesus. Enche os corações da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Quero também, Senhor, apresentar todos os pedidos de oração dos nossos irmãos, todas as angústias do coração, todas as dúvidas, Senhor, todo o temor que há e a incerteza dos dias que vão chegar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: fui jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar e adorar ao Senhor? Glória a Deus. Nada além do sangue, porque o sangue de Jesus que nos lavou, nos limpou, nos purificou, acabou com toda a maldição e nos fez sermos chamados de não mais de servos, mas de amigos de Deus. Amém, amados? Então, para avisar, hoje nós teremos ceia do Senhor. Vamos fazer a ceia do Senhor. Nós fizemos uma vez ao mês, mas o Senhor disse: todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, né? Nós deveríamos partir o pão, né? Em memória do Senhor. Então, queridos,
Passaram bem a semana, como dizia o pastor João Carlos Marques? Passamos bem com Jesus. Na condução, tudo vai muito bem, queridos. No mundo, teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós nele somos, em Cristo, mais do que vencedores. Não significa, queridos, que nós não temos momentos de, talvez, de temor, de incertezas, mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos ligamos no Senhor, nós conversamos com o Senhor, nós oramos a Deus e o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito fica cheio de graça, cheio de paz, cheio de alegria. E a nossa esperança está no Senhor, no que criou os céus e a terra e todos os universos. Amém, amados? Então, é nele. A nossa esperança está nele. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a palavra lá em Lucas 13. Por umas 2 vezes já, essa palavra me veio ao coração. É interessante, eu vou ler ela e depois eu vou falar uma coisa. A parábola da figueira estéril. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Muito interessante, né, que essa figueira estava plantada junto, vamos dizer, na plantação de uvas, de parreiras, de vinha. E, vindo ele procurar fruto, não achava. Olha o que ele diz. Pelo que disse ao viticultor, aquele que cuidava das uvas: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, ele quem? O viticultor. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume ou fertilizantes. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Interessante, né? Aqui Deus fala, amados, aqui Deus está falando de Israel, né? Mas também fala conosco. Eu tenho, alguns anos atrás, eu comprei duas mudas de uva. E comprei daquelas bem gostosas, aquelas que eu gosto. E comprei no local certo para comprar. Comprei na Serra, né? Comprei lá em Garibaldi, na cooperativa onde os viticultores compravam as uvas. E eu comprei. Mas eu tenho a impressão que eu comprei algo errado. Porque eu já perdi a conta dos anos que faz. Que nunca deu uma única grão, nunca deu um único grão, muito menos um cacho de uva. Só que daí, o ano passado, eu mandei fazer tudo direitinho, porque ela estava caída no chão de qualquer jeito. Aí ela foi estruturada. E eu botei bastante fertilizantes. Aí esses dias, o ano passado eu pensei, bom, vou passar o facão nesse pé de coisa. E aí o Senhor me lembrou dessa passagem. É verdade. Então o que eu fiz? Cavei em volta e botei bastante, como se diz, fertilizei aquela terra. E ela veio muito bonita. Olha, folha tem pra chuchu. Aí esse ano agora, de novo, eu peguei o facão, comecei a cortar, depois lembrei dessa palavra de novo. E foi muito engraçado. Eu disse, puxa, Senhor, de novo eu me lembro dessa palavra cada vez que eu vou cortar esse trem.
Aí eu fico lembrando que quando eu escolhia as espécies de uva que eu queria aquelas grandes, bonitas, aquelas uvas de mesa, né? As verdes e as rubis, e eu posso vender folhas para um restaurante árabe, porque nunca vi tanta folha. E eu lembrei de novo disso, mas Senhor, de novo eu me lembro dessa palavra, dessa passagem, e eu fiquei pensando, eu acho que quando eu comprei, que estava escrito lá, cavalo de rubi, cavalo de não sei do que, eu comprei o trem errado. Tem esse nome, que eu não entendo muito, eu li tudo, mas agora não me lembro direito. Então, a minha videira tem até fevereiro para dar uva. Se não der, ela não passa desse próximo fevereiro. Porque aqui no sul, normalmente em fevereiro é que se colhem as uvas. É claro que antes disso ela já vai dar os cachinhos, né? Vamos ver. Se der folha de novo, vai para o chão. Mas voltando para a palavra aqui. E essa semana que eu estava lá juntando aquele caminhão de folhas que tinham caído ao chão, e que eu lembrei, eu olhei para ela, para a parreira de novo e me lembrei dessa palavra. Então, queridos, o que diz aqui nessa palavra, nessa passagem? Que não tem como você se dizer cristão, ler a palavra, ser seguidor de Jesus e não dar frutos. É impossível. Se você não dá fruta, amados, você não está na videira ligado, enxertado na videira verdadeira. A gente tem que estar, porque naturalmente dará frutos. Só não vai dar frutos se for um cavalo. Você comprou o cavalo, aquele que vai conduzir o enxerto, né? Desenvolver o enxerto. Então, amados, nós temos que dar frutos. E pensando nessa situação toda de Covid, inclusive essa madrugada nós perdemos um irmão lá no Rio de Janeiro, e pedimos também ao Senhor que conforte os corações de todos os familiares que têm perdido seus parentes, né? Aqueles que estão com o Senhor, há festa no céu, né? Eles estão, como se diz, não mais a sua alma e o seu espírito estão no paraíso, né? Estão em salvação, mas os que morrem sem Cristo não tem a família não tem esse alento, não tem esse conforto, não é verdade? Então, amados, nós precisamos, amados, dar frutos. E neste momento, é um momento muito importante. Quantos parentes, talvez você não tenha parentes, glória a Deus que não tenha parentes com essa doença, mas vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho dos filhos, dos amigos, né? Eu, por exemplo, tenho uma colega que o esposo dela é médico e ele testou positivo. E o que eu posso fazer? Dizer assim, não, vai dar tudo certo. Sim, mas eu mandei aquilo que pode verdadeiramente confortá-la, fortalecer essa palavra que é a palavra de Deus. Eu disse, estarei orando por vocês, que Jesus ricamente os abençoe, que o Senhor os livre desse mal e continue nos livrando, em nome de Jesus. Leia Salmo 23, Salmo 91, Salmo 18, leia a Bíblia, né? E, amados, e isso traz... Não importa. A pessoa pode ser, como é que se diz, ela pode até nem crer, nunca ter lido a Bíblia, mas a palavra, quando tu começa a ler, ela é viva. E ela não volta vazia, sem antes, como se diz, dar fim daquilo, do propósito pela qual ela foi designada. Então, amados, eu creio, eu tenho esperança, nós temos esperança no Senhor. Voltando aqui para a figueira. Eu fiquei pensando, neste tempo, amados, nós poderíamos até dizer o seguinte, que não há nada, Deus não faz nada na terra, nada acontece no planeta Terra, sem antes o Senhor não revelar aos seus servos os
profeta. Como diz a irmã Kátia, Amós, está lá em Amós. Então, queridos, o Senhor já tinha nos avisado dessa pandemia. Quantos anos antes? O Senhor sempre fala. Então, queridos, este é o momento agora de darmos frutos. É o momento também para estarmos vigilantes. Se o mundo talvez não tivesse essa situação, quantos amados, quantos voltaram para os caminhos do Senhor? Quantos filhos quantos filhos pródigos que estavam soltos, estavam longe da sua família, longe dos caminhos do Senhor, se voltaram para o Senhor, se voltaram para a casa de seu pai, né? Quantas famílias e quantos ainda estão desesperados, que eles não têm mais, perder emprego, estão sem provisão financeira, muitos não têm onde morar, não têm como pagar aluguel, porque não tem mais o seu trabalho, né? Outros, o que fazer, queridos? Nós temos, amados, temos a obrigação de aliviar o sofrimento daqueles que estão mais próximos de nós, os vizinhos, os amigos, né, os irmãos, e mesmo aqueles, amados, que ninguém lembram deles, que eu sempre digo, morador de rua, mendigos, só se lembram deles no Natal e em época de eleição. Eu sempre digo, de fora disso ninguém se lembra deles, né? Mas eles também, amados, os moradores de ruas, as pessoas que estão sem condições nesse tempo de inverno, de ter um alimento adequado, muitos estão com fome. Então, a gente consegue, amados, a gente consegue muitas vezes fazer uma vaquinha, né? Aqui no Sul a gente costuma dizer fazer uma vaquinha, fazer uma sopa, levar alimentos, levar o que for necessário, dentro daquilo que nos é possível. Se eu só tenho 1 litro de leite, mas o meu vizinho tem um café, o outro tem um pão, então, cada um dando um pouco, a gente consegue, amados, alcançar, trazer conforto, alimentar o nosso próximo. Mas o alimento mais maravilhoso é o pão vivo que desceu dos céus, a palavra de Deus, que ela vivifica e traz esperança à nossa vida, à nossa família, em nome de Jesus. Aqui, amados, o viticultor diz, há 3 anos, o viticultor cuidava das suas parreiras, né? Aí ele diz, não, mas ela está tão bonita, essa figueira, né? É mais ou menos que nem a minha parreira ali, cheia de folhas, né? E cadê os frutos? Então, talvez esteja faltando algum fertilizante. Então, aquele que cuida se preocupa, amados. Se preocupa. Então, ele vai fazer, durante 1 ano, né? Vai fazer todo um tratamento especial nessa figueira, para que ela venha dar frutos. Amados, em dezembro deste ano de 2020, vai fazer 1 ano que essa praga começou lá na China, no mundo. Vai fazer 1 ano. Neste 1 ano, quantas pessoas, quantos, amados, estão clamando por misericórdia? Quantos estão clamando, estão se voltando aos caminhos do Senhor? Quantos? E este é o momento, amados, para nós nos limparmos mais. Porque Jesus vem buscar a noiva. Ele não busca a igreja, ele busca a noiva que está dentro da igreja. E uma noiva, eu nunca conheci, a pessoa podia ser até, como se diz, desprovida de beleza, mas eu nunca vi uma noiva feia. Uma noiva sempre está linda no dia do seu casamento. Então, queridos, esse tem que ser o nosso objetivo. Limparmos-nos cada dia mais, sermos limpos, corrigir
os pequenos, como se diz, os pequenos errinhos, os pequenos pecadinhos, porque chega no final do dia, aquele pouquinho de manhã, pouquinho aqui, pouquinho ali, já é um montão. Mesmo? Não é mesmo? Então, queridos, precisamos nos limpar, precisamos mais, orar mais, ler a palavra. Se tu não sabe muito bem o que ler, começa a ler Mateus, leia os Salmos, leia os Provérbios, porque Provérbios tem muita sabedoria. Em Provérbios a gente tem tudo que precisa saber de como se comportar, como andar, como agora que eu sou cristão, eu vim para Jesus ontem, e como é que um cristão faz? Sempre quando a gente se associa em algum clube, que a gente vai fazer parte, vai trabalhar numa empresa, primeira coisa que nos é mostrado o quê? Mostrado o estatuto da empresa ou o estatuto do clube. E a gente tem que seguir aquelas normas. Então, com Jesus também há um estatuto. O Senhor deixou o seu estatuto, deixou o seu testamento. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Ah, se nós lêssemos. Ah, se eu conhecesse a Bíblia. Muita diferença teria feito na minha vida e na vida da minha família, queridos. E certamente na família de todo mundo. Então, nós precisamos... E este ano, amados, que o mundo está em pandemia, muitos estão orando muito mais, né? Jejuando mais, e eu creio nisso. Então, está se fortalecendo mais. Para quê? Para que venha dar bons frutos. E frutos que permaneçam, né? Não é frutos que... Ai, que bonitinho, mas nem chega a amadurecer, já cai podre. Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos não sermos ingratos. Nós precisamos darmos frutos, sermos gratos a Deus, né? Porque temos casa, porque os nossos filhos estão amparados, estão saudáveis, estão com trabalho, não tem ninguém doente, né? Ou que o Senhor tem dado grandes livramentos para as nossas casas. Então, queridos, que Jesus possa cada dia estar sendo, preenchendo mais e mais o teu coração e a tua mente. O meu coração e a minha mente ser preenchido cada dia mais com a sua palavra, com louvor, né? Que o meu coração esteja em louvor. Nesses últimos dias eu tenho acordado às 3 da manhã, 2 e pouco da manhã. Essa madrugada eu ainda brinquei. Disse, primeiro que acordar, posta lá uma oração, né? E aí eu disse assim, vamos ver quem vai estar acordado. E eu ri, né? Porque quem estava acordado a esse horário era a irmã Cátia, né? Ô, glória! Então, eu tive um amém na minha oração. Amém, queridos? Então, que não se esqueçam, amados. Jesus, ele tem o fertilizante. Ele tem aquilo que nós necessitamos através do Espírito Santo para nos fortalecer e passar por esse tempo, amados. Não ser dizimado. Passar por esse tempo em atenção, com temor e tremor diante de Deus. Amém? E eu recebi um pedido de oração essa semana. E quero dizer uma coisa para vocês, amados. Como dizia o pastor João Castro, não sei se que os irmãos me levem a mal ou não me levem a mal, né? Mas gostaria de dizer algo. Neste momento, amados, não é tempo das pessoas irem à rua, irem para passeatas, para isso, para aquilo. Não é tempo disso, amados. Jesus não disse ide para os castelos, para os palácios, ide para... Não, o Senhor disse o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sedes revestidos de poder. E quando começou essa pandemia toda, o Senhor disse que era para estarmos orando. Se você quer se manifestar por algum motivo político, econômico, seja lá o que for,
Use as redes sociais, amados. Tem muito, e pelo menos via rede social você não corre o risco de pegar nenhuma enfermidade, nenhuma praga dos infernos, nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma bactéria. Amém? Você pode fazer isso. Muitos vão ver, vão concordar com você ou não, né? Por quê? Orar sem cessar. Nós temos um mandamento de orar pelas autoridades, orar pela nossa família, orar sem cessar. O que será que significa orar sem cessar? Um dia nós fizemos um teste que em 10 minutos, se nós levantássemos 10 minutos a mais cedo, pela manhã, antes de irmos trabalhar, nós fizemos um teste, nós marcamos no relógio. A gente ora pelos nossos familiares, nome por nome, pelos nossos irmãos em Cristo, pela igreja do Senhor, pelo bairro, pela cidade, pela nação, pelos governantes, pelo mundo. E ainda sobrou tempo para orar. Então, queridos, nós realmente precisamos colocar no nosso horário momentos de intercessão, momentos de oração, porque é a oração, amados, que nos fortalece. É a oração e o compartilhar da palavra e o ler a palavra que nos fortalece num momento de fraqueza, num momento que de repente passa um vento de dúvida, né? Passa um vento de incerteza. A nossa certeza está no nosso Criador. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que separa corpo, alma e espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, amados. Olha, nós precisamos ser conhecedores da palavra. Este é um tempo que conseguimos ler a Bíblia. Se bobear, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque a maioria das pessoas estão em casa, né? Não é o meu caso. No meu caso, eu trabalho em um hospital, então estou de segunda a segunda dentro do hospital, tirando os dias que eu estou de folga. Então, queridos, não se esqueçam, a palavra do Senhor é o melhor fertilizante para que nós demos frutos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos pular agora para Lucas 13, versículo 20. Vamos ler do 18. Aqui fala da parábola do grão de mostarda. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos, apesar de ela ser uma semente bem pequenininha. Amém? 20. A parábola do fermento. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Por exemplo, eu tenho usado um fermento orgânico chamado levain, ou antigamente diziam um fermento caseiro. E quando preparei a massa hoje de manhã, coloquei uma quantidade naquela massa de fermento e realmente a massa cresce. E se eu pegasse aquela quantidade e dividisse em 3 porções, todas as 3 porções iam crescer. Então, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que ele vai crescer. Vai crescer, está crescendo. Muitos não querem saber do Senhor, mas a palavra não mente. O reino de Deus vai crescer e está crescendo. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor,
São poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Porque quem está no abismo, na escuridão, quem está no escuro enxerga aqueles que estão na luz. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. É interessante isso, né? Os primeiros, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Os profetas morreram dentro dos muros, dentro de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. A galinha junta embaixo das suas asas os seus filhotes, os seus pintos. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desse povo que está distraído, que esse povo que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo de Deus convença o mundo, convença os moradores desse país, dos quatro cantos deste planeta, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amados, não pense, enganados somos se pensamos que não há juízo. Há sim. Há juízo de Deus. Nós tivemos e temos os nossos pecados perdoados pela obra da cruz do Calvário. Então, nós não seremos julgados porque os nossos pecados já foram apagados. E temos o nosso nome escrito no livro da vida. E não é com caneta Bic, não. É com o sangue do Cordeiro. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Como dizia a música, nada além do sangue. Nada, não há nada além do sangue. Se não fosse o sangue de Jesus, amados, derramado aqui neste planeta, eu não estaria provavelmente nem viva mais, né? Talvez estivesse na morte eterna. Vocês também. Mas o Senhor, quis Deus, achou graça, quis Deus que nos alcançasse.
Aquela palavra que diz assim: não foste vós que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi. Puxa vida, isso é só Jesus mesmo para ter me escolhido. Só Jesus para ter te escolhido, para ter nos escolhidos, sendo nós quem éramos, não é verdade? Nós nunca podemos esquecer, amados, de onde nós viemos, quem nós éramos, o que fazíamos. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Amém, amados? Então, queridos, não se esqueçam dessas palavras. Essas palavras falam que a palavra de Deus, ela vai se multiplicar. Quando eu me converti, estava escrito lá na Bíblia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, todos os dias eu declarava: Senhor, eu e a minha casa, minha filha Michele, meu filho Fabrício, meu filho Max, minha filha Helena, serviremos ao Senhor. A minha descendência servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, e isso é o fermento que se multiplica. E a porta estreita é porque larga é a porta do mundo que nos leva à perdição. Agora, a porta estreita é: mentia, não mentes mais. Roubava, não roube mais. Ah, mas eu nunca roubei, não sou ladrão. Ah, mas quando ia fazer lá a declaração do imposto de renda, mentia, roubava. Não é verdade? Ah, ou roubava nos dízimos, nas ofertas, roubava a Deus. Não dava esmola, não alcançava aos que não têm. A palavra do Senhor diz que é quem dá a quem não tem, quem dá uma esmola como se diz, eu não gosto de falar essa palavra, mas vamos dizer assim, a uma pessoa desprovida a um pobre, a um mendigo. Quem empresta aos pobres, quem dá aos pobres, empresta a Deus, queridos. Empresta a Deus, porque Deus é pai de órfãos, ele cuida de órfãos e de viúvas. Deus é pai de órfãos, então ele alcança. Então nós somos extensão dele aqui no planeta, amados. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, amados, nós precisamos realmente sermos diferença e mudar de se converter foi mudar de direção. Então, o que mentia não mente, o que roubava não rouba, o que enganava não engana, e etc, e etc. Então, a porta e o caminho é estreito. Não tente, amados, não tente abrir alargar essa porta, porque essa porta não se alarga. Ela não vai se alargar, pelo contrário, ela vai continuar estreita, estreita. Amém? E quando a gente tenta alargar um pouco, amados, a gente se desviou do caminho. A gente precisa voltar, olhar, levantar e ver aonde nós caímos e se levantar e seguir. Sempre firmes, com a cabeça voltada para a frente e para o alto. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu convido os irmãos para que preparem o seu suco de uva, preparem o seu pão, que nós já temos aqui preparadinho também, para nós partilhar da ceia do Senhor. Amém? Aí, vamos lá. Quem não tiver suco de uva, pode ser como se diz, pode ser água, né? Então, queridos, antes de partilhar da ceia, eu quero ler o Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra
e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dizer assim, amados: entra, Rei da Glória. Entra na minha casa, Rei da Glória. Rasturi larabastia manás. Roste relastori alaramastia deremas. Oh, Senhor, o Senhor está a observar os corações. Rumanasti alarabastori ederemas. Risti barlasti anderemas. Acaso tu convidaria e o Senhor não entraria na tua casa? Seja bem-vindo, Senhor. Toma teu lugar de honra, Senhor. Oh, amado Espírito Santo. Senhor, derrama, Senhor, uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida de cada irmão que está assistindo, que cada irmão que ainda vai assistir, Senhor, que haja um transbordar do teu Santo Espírito, Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Rabalasturi, balarabasturi, andaramas, resterrei, alasti, boroi, acanti, alaramasturi, ederemas. Ah, Senhor, bendito seja e louvado seja teu nome, Senhor. Ser exaltado acima de todos os nomes, Senhor. Ah, Senhor, visita os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os asilos. Visita as maternidades neste momento, as salas de parto, Senhor. As salas de cirurgia, as UTIs, Senhor. Manda teu anjo, Senhor. Oh, Senhor, revela-te, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos e te agradecemos, porque só tu és o Senhor. Lastori, balarabasturi, ederemas, rakantorohosti, lasti, ederemas. Há muitos perdendo a salvação, a sua vida, Senhor. Tem morrido, falecido 1.400 e poucas pessoas por dia, Senhor. Isso é muito povo, é muita gente, Senhor. Oh, Senhor, dá, Senhor, aqueles que estão dentro dos hospitais, Senhor, aqueles que te servem, Senhor, tira toda a timidez, que eles possam falar do Senhor. Oh, Senhor, aqueles que ainda que possam ter morrido em carne, Senhor, mas viverão na alma e no espírito contigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, rabasti halarabastori enderemas. Ah, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos familiares. Perdoa os nossos irmãos. Perdoa as igrejas, Senhor. Perdoa, Senhor, os ministérios, Senhor, que tem andado talvez de qualquer jeito, Senhor. Oh, Senhor, nós não queremos ser verdadeiramente, Senhor, servos do Deus Altíssimo, Senhor. Discípulos de Jesus. Queremos verdadeiramente ser conhecidos como os pequenos Cristos, Senhor. Porque realizaremos e realizamos as mesmas obras, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que Jesus, quando tu estavas aqui neste planeta, realizou, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, lá em Marcos, que e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. E a palavra do Senhor também diz que
todos os sinais e maravilhas seguirão aos que creem. Nós cremos. Eu creio, você crê, queridos? Diga, eu creio, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos pelos aqueles que estão de aniversário, Senhor, que tu possa presenteá-los poderosamente, surpreendê-los, Senhor, sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa as famílias, Senhor, abençoa os casais, Senhor, abençoe que seja expulso, Senhor, do meio do seio da família, Senhor, o espírito de divisão, de separação, Senhor, de acusação, Senhor, de humilhação, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, porque os teus inimigos são os nossos inimigos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Então, pegue lá o seu pão. Pega ali para mim, Mi. Lucas 22, versículo 19. Pode botar aqui. Pode destapar. A ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este pão. O partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, derramado em favor de mim, da minha família, da tua família, das nossas vidas. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ô Senhor! Então, queridos, não se esqueçam, nós vamos cear, vamos partilhar do pão, vamos comer o corpo de Cristo, pão vivo que desceu dos céus, e vamos tomar do vinho do suco que representa a nova aliança, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que fez nova todas as coisas. Rastularabasti rebanas. Oh, Senhor, se há algum enfermo no nosso meio, Senhor, que ao comer do pão e tomar do suco de uva, Senhor, tomará o sangue de Jesus, sejam curados em nome de Jesus, Senhor. Oh, rebalarabastori. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Tu disseste, Senhor, que fazer isso em memória. Amém. Amém, queridos. E Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda a boa obra. Glória a Deus, queridos. Então, amados, estas são as palavras para você meditar, para que o Senhor fale contigo, fale comigo, continue falando conosco, não é verdade? E que Jesus ricamente te abençoe, a ti, a tua família, tudo aquilo que tu tem pedido, que tu tem orado, que o Senhor te dê 1000 vezes mais, que o Senhor te surpreenda. Amém, queridos? E não se esqueçam, amados, não se esqueçam, não é tempo de esbanjar, não é tempo de farrear, não é tempo de vigiar. Amém? Tudo que você vai comprar, eu preciso realmente comprar? Se eu puder comprar
1 quilo de arroz a mais, 1 quilo de feijão a mais e alcançar para os meus irmãos, porque muita gente, amados, está com falta de alimentos, né? Então, que nós possamos, amados, sermos pequenos Cristo, né? Se tu não tem muito, ora para que se multiplique, amém? E orar sem cessar, queridos. Tu não sabe, mas eu não sei o que orar mais. Você já pediu pela sua família, então agradeça. Declare os escudos da palavra do Senhor, que são os salmos, porque a palavra do Senhor é escudo e broquel. A palavra do Senhor tanto é espada como é escudo. Amém? Ela tanto dá um decreto de juízo contra aquilo que não vem do Senhor, como ela também nos protege, para ir contra os dardos inflamados no maligno, que vem com palavras no pensamento, como na primeira pessoa, como se fosse você que estivesse pensando, né? Vem aquelas palavras assim, e às vezes tu recebe aquilo e bota no coração e se entristece, amados. Então, estais atento, vigiai, não abre mão das promessas de Deus para a tua vida, para a tua família, todas as palavras que o Senhor te deu, desde o dia que tu te converteu até o dia de hoje, aquelas que ainda não se cumpriram, porque a palavra do Senhor diz que toda palavra irá se cumprir, toda. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor, elas irão se cumprir. Se cumprirá na minha vida, na minha família, e se cumprirá na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Que Jesus ricamente os abençoe, poderosamente, cada dia mais, e que o Senhor os cubra com o seu sangue e coloque à tua volta, à volta da tua família, uma redoma de fogo flamejante, fogo do Espírito de Deus, para que não chegue nenhum mal. Em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos. Tenham um fim de semana abençoados no Senhor. Uma semana abençoada e fique na paz do Senhor. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.